Estou aqui visitando Petrópolis, que é a minha cidade, e agora num momento até especial, porque eu estou escrevendo um romance que se passa em Petrópolis. Então é ver a cidade de hoje pensando na cidade que era em 1861. Estou aqui, não sei se vocês vão reconhecer, é o Largo de Dom Afonso. Essa rua que está aqui atrás de mim é a Rua de Dom Afonso. E hoje em dia é tudo diferente, né? Aqui é a Praça da Liberdade. E ali olhando para a Catedral, né? Essa rua que vai daqui para a Catedral é a Avenida Keller. E a Catedral que está ali, né? Em 1861 não tinha esse chafariz que está aqui nas minhas costas. A Praça da Liberdade se chamava Largo Dom Afonso. A rua era Rua Dom Afonso e a Catedral não estava lá. Então, assim, tudo diferente. E uma das coisas interessantes, né, assim, que eu gosto no romance de época é exatamente isso. É você ver a cidade, né, as cidades, os lugares, não com os olhos de hoje, mas com os olhos do que foi algum dia. Então, isso é um agrado que eu tenho e que eu gosto de fazer e de colocar nos romances para dar um gostinho também para vocês que estão lendo. Estou aqui de novo nessa praça linda, Praça da Liberdade, que em 1861 era o Largo Dom Afonso. E aí eu estou lembrando aqui desse coreto. Ele é antigo, mas será que ele existia já em 1861? Não sei, porque isso aqui era só um largo, não era uma praça, então não sei. Mas é uma coisa interessante se existisse, né? Porque aí a gente pode pensar em apresentações, em banda tocando, né? Em concertos, em atividades culturais aqui já acontecendo em 1861. Bem interessante. Essa daqui é a atual Avenida Keller. Antigamente era a Rua de Dom Afonso. E é uma rua, né, essa ideia de Petrópolis como cidade-jardim é aproveitar os rios, né? Então todas as ruas têm um rio. E essas ruas mais importantes aqui do centro histórico, tem um rio no meio e uma rua de cada lado. Aí em outros bairros, né, quando vai caminhando para os bairros e nos próprios bairros, aí você tem uma rua, mão em contramão, né, e o rio ou de um lado ou do outro. Então é esse conceito, né, da cidade-jardim. E essa aqui, né, a Avenida Keller, é uma rua que tem casas maravilhosas. Aqui, por exemplo, a gente tem o Palácio Rio Negro, né, e outras construções fantásticas de alta nobreza, né, de todas as casas têm nome do proprietário de importância, né, são altas personalidades que tinham casa aqui. Só que em 1861, na época da minha história, não tinha. Então, pelo menos não as casas que existem hoje, né? Havia talvez outras pessoas morando aqui. O problema de gravar na rua é esse, é o trânsito. Então havia outras pessoas provavelmente morando aqui em outras casas, mas essas casas que estão aqui hoje, em 1861, não havia nenhuma. Ali do outro lado é a casa da Princesa Isabel. E aí tem uma cena que eu estava escrevendo, que os personagens estavam passando por essa rua que é a Avenida Keller. E aí eu coloquei que era a Rua de Dom Afonso. Só que a gente, hoje em dia, a gente não tem muita noção de como é o nome antigo das ruas. Aí eu falei assim, botei lá no texto, né? Então, eles estavam indo pela Rua de Dom Afonso e no final tinha a casa de Princesa Isabel. E aí eu fui, né, me deu aquela curiosidade, falei, poxa, se não havia as outras casas, será que essa havia? Aí eu fui pesquisar, não havia. Então eu tive que tirar, né, mudar a forma de escrever
porque eu não tenho como citar uma construção que não havia na época. Então, assim, essa coisa de escrever romance de época é muito interessante, eu acho, né? Porque a gente fica sabendo dessas coisas do passado, a história da cidade, a história dos prédios, a história das ruas, e o que havia, o que não havia. Então, eu achei que, como a cidade de Petrópolis se tornou cidade, né? Recebeu o título de cidade em 1857, junto, por exemplo, com Vassouras, e Vassouras era já uma cidade bem desenvolvida, eu falei, vou botar aqui, né, situar a história em 1861, porque, né, mais ou menos as duas cidades da mesma idade, né, vai ter bastante coisa em Petrópolis também. E não tinha. Petrópolis estava ainda em construção, né, e muitas das referências que a gente tem hoje na época não havia. Então, acaba tendo que estudar, né, profundamente a história da cidade para poder somente escrever um romance. Estou aqui bem no comecinho dessa rua aqui, que eu não sei o nome dela atualmente, mas era a Rua Bragança. E aqui tinha um hotel muito importante, que era o Hotel Internacional. E isso já no começo né, da vida da cidade. E aí eu tô indo lá para a Praça da Confluência, que é um dos lugares importantes onde acontece a minha história. Estou aqui na Praça da Confluência, em Petrópolis, que é um dos cenários mais importantes do romance que eu estou escrevendo. E aí, como é período de Natal, a gente tem aqui, né, árvore de Natal, toda a decoração de Natal, né, tem barraquinhas, tem feirinha, e aí a gente fica assim, poxa, a praça foi tomada pelas barraquinhas, né? Mas essa praça aqui sempre foi para isso, sempre foi de, como é que chama, de feira de hortifruti, feira de produtos da própria população. Então ela está aqui cumprindo o papel histórico dela, né, agora dentro da modernidade. E aí, não dá para ver daqui, dá para ver ali a pontinha dele, o Palácio de Cristal, né, que é uma construção posterior, né, posterior ao casamento das princesas, né, foi um presente do Conde de para a princesa Isabel, então na época da minha história não tinha, isso aqui era só, sei lá, um gramado, alguma coisa assim, né, chão e barraquinhas. Imagino que alguns bancos, vou precisar de uns bancos, porque é onde os personagens se encontram e se conhecem. Então, assim, é muito legal estar aqui. A casa do Rafael é aqui, em volta, em algum lugar. Eu até sei qual é o lugar, mas hoje em dia tem uma outra construção, ou não sei se a construção, se era a casa dele que foi comprada por outra pessoa, ou se foi construída depois. Então, assim, a casa dele é aqui em volta da praça. E a história começa aqui na praça e continua aqui na praça. E daqui eles sempre se encontram aqui e daqui saem para andar pela cidade. Então, assim, é um lugar que é bem especial para mim, né? E é muito legal estar aqui com essa perspectiva, né? Essa perspectiva de estar falando sobre a história, de estar andando em lugares que meus personagens andam. Isso é muito legal. Aí uma curiosidade, né? Por que chama Praça da Confluência? Porque aqui é onde se encontram os rios Quitandinha e Piabanha, né? O primeiro vem o Palatino e desemboca no Quitandinha, ali no centro da cidade, no Obelisco. E eles vêm para cá e aqui o Quitandinha desemboca no Piabanha. Então aqui começa a rua Piabanha, né, que vai até encontrar com o Rio Paraíba do Sul. Então por isso é confluência, né, que é aqui onde os três rios principais de Petrópolis se encontram e daqui seguem os três juntos até encontrar o Paraíba do Sul, acho que lá em Três Rios que eles se encontram. Então por isso chama Praça da Confluência. Aí ali agora sim tá dando para ver bem, né, olha o Palácio de Cristal.